Eu não sei se você trouxe um caderno para anotar, se você usa o bloco, seu bloco de notas, mas é bom que você esteja com algo para anotar aí na sua mão, porque eu vou fazer algumas perguntas aqui e é bom que você escreva as respostas que você acha nessas perguntas, porque eu não quero falar sozinha aqui. Então vocês vão ter que fazer algumas reflexões para quando a gente chegar no final, você ver se você está alinhada com o que o Senhor está pensando a respeito de alguns temas, ou se você está alinhada com outras coisas. Então, se você trouxe um caderno, você pode anotar. Se você não trouxe, você trouxe o celular, abra aí no bloco de notas do seu celular, que a gente vai passar por algumas perguntas aí e nós vamos refletir. Talvez a sua expectativa é que, como eu coloquei o tema, como ser feminino em um mundo feminista, é que eu vou passar pelo movimento feminista e vou explicar. Não é exatamente isso que eu vou fazer. Por isso que eu falei que nós vamos refletir bastante aqui. Eu vou falar da verdade. Porque eu acredito que quando a gente aprende a verdade, quando a gente se depara com a mentira, a gente sabe identificar que aquilo é mentira. Mas quando a gente aprende as mentiras, que esse é o caminho que geralmente a gente faz para combater o feminismo, a gente vai lá e estuda o feminismo. Mas o que a palavra de Deus diz que é o contrário, eu não sei. Então, o que eu vou te encorajar a fazer aqui é estudar a verdade. E conforme você vai estudando a verdade, quando as mentiras forem aparecendo, você vai lidando, né, com as mentiras. As meninas lá na igreja, é isso aqui, né, que eu tenho que apertar do ladinho aqui? Foi? Não. As meninas lá na igreja, elas ficam bravas comigo, que geralmente quando eu vou falar nos lugares, eu não falo de mim, quem eu sou, o que eu fiz. Ela fala, as pessoas precisam saber um pouquinho de você. Então eu aprendi e agora eu falo um pouquinho. Então eu sou Carol Belino, sou solteira, eu sou formada em teologia, com ênfase em educação cristã, lá pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, que foi a primeira formação que eu tive. Eu sou assistente social, estudei na PUC, e eu fiz pós-graduação no Mackenzie, que não tem nada a ver com as outras formações, para eu aprender a dar aula, tudo. E depois eu fiz mestrado em ciências sociais com ênfase em antropologia. Essa é a formação que eu tenho que eu menos gosto, mas é que ela é a mais útil hoje em dia. Hoje, ainda mais falando do feminismo, de tantas coisas, eu vejo como ela é útil. E eu achava que ela não ia ser útil. E eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo, em Gênesis capítulo 1, que a gente vai ler o primeiro versículo. Então, se alguém achou Gênesis 1 e puder ler para me ajudar, eu vou ficar muito agradecida. Gênesis 1. Quem achar, pode ler, por favor, para mim. Tá bom, pode ser até aí. O primeiro versículo, eu acho que você já leu. Se você faz a leitura bíblica anual, você já deve ter lido algumas vezes Gênesis, porque é por onde geralmente a gente começa. Então você já leu esses 3 versos e tenho certeza que você já leu esse primeiro capítulo inteiro. E eu não vou ler esse capítulo inteiro, mas fica com uma lição de casa para vocês. Leiam este capítulo inteiro quando você chegar na sua casa. Esse, o capítulo 2 e o capítulo 3. Por quê? Esse primeiro versículo eu gosto muito, e eu gosto muito, principalmente quando a gente vai falar do feminismo, de começar falando desse versículo, porque esse é um trato que eu faço com as mulheres, sobre o que a gente vai conversar. Então, Gênesis foi escrito por Moisés, para o povo de Israel, que estava saindo, né, tinha saído do Egito, peregrinando no deserto, estava às portas de entrar na terra prometida. E Moisés escreve o Pentateuco, porque ele queria que o povo lembrasse quem era Deus. Porque eles moraram 400 anos no Egito e eles esqueceram muitas coisas. Então Moisés escreve. E quando Moisés está escrevendo aqui, ele escolheu muito bem cada palavra que ele está usando aqui nesse texto para ajudar o povo a entender quem era Deus e o que Deus tinha feito. Então, Gênesis 1, ele vai mostrar para a gente primeiro quem é Deus e o que Deus fez. E por que ele fez o que ele fez. Que a gente vai ver melhor no segundo capítulo, e aí no terceiro a gente vai ver uma outra história que não é tão bonita, que explica todas essas questões, porque temos feminismo e todas essas outras coisas. Mas a Bíblia começa dizendo, no princípio. E eu gosto muito dessa expressão, porque a palavra em português não dá o significado que ela carrega no hebraico. Moisés está querendo, a palavra que ele usa aqui, ele vai dizer que o Deus que fez
todas as coisas no começo, ele vai terminar. Você já leu um versículo na Bíblia que fala alguma coisa sobre isso? Que é aquele que começou a obra em vós, há de terminá-la. Então, na primeira palavra da Bíblia, Deus garante que ele começou uma obra no universo, que faz parte da obra que ele faz na sua vida. E ele vai completar essa obra. Ele vai terminar. Você não precisa se preocupar com isso. E aí, em algumas versões, ele vai colocar a palavra Deus. Em outras versões, ele vai dizer criou Deus. Então, eu vou no criou primeiro, com as versões que falam criou Deus. Essa palavra criar, no hebraico, ela só é usada para Deus na Bíblia, que é a palavra parar. Ela vai aparecer depois lá no Salmo 51 e em outros lugares, só para Deus. Porque só Deus cria tudo do nada. Então nada existe, mas ele fala e as coisas acontecem, as coisas surgem. Tem coisas na sua vida que não tem solução? Que você olha e fala, não tem mais jeito, não tem mais saída, eu não vejo perspectiva. Deus cria tudo do nada. Não existe perspectiva, mas com o nosso Deus sempre existe perspectiva, porque lá no primeiro versículo da Bíblia, a gente vê isso, que ele cria todas as coisas. E aí, quem que é esse Deus? E a palavra que Moisés usa aqui, eu gosto de ler esse versículo antes de dar essa palestra, para a gente estar todo mundo na mesma página, é Elohim. E no hebraico, o finalzinho, né, o sufixo in, ele vai significar plural. Mas então não devia ser, Carol, no princípio criou deuses? E não no princípio criou Deus? Sim, mas essa palavrinha que é usada ali no hebraico pode ser entendida também como um plural de majestade. O que significa isso? Um superlativo. Então, ao invés de ser deuses, é Deus. Só que Deus? O Supremo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o que está acima de tudo, de todas as coisas criadas. Então, o que Moisés está dizendo para mim e para você? Essa história tem um começo, ela vai terminar. E ela foi pensada por alguém que cria do nada. E sabe quem que é essa pessoa que fez tudo isso? Só é o ser supremo de todo o universo. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. E aí vai começar a descrever, né? Que a terra estava sem forma e vazia. E é interessante, né? Que o Espírito de Deus ele ia pairando sobre as águas, ele ia criando condições para que houvesse vida na terra. E aí então Deus disse: haja luz e houve luz. Chega na sua casa, com a casa toda apagada, e fala: haja luz. Só se você tiver Alexa. Só que antes de falar haja luz, você tem que falar o quê? Alexa, acende a luz. Você não simplesmente você dizer haja luz, as coisas não acontecem. Para as mulheres, mais fácil ainda. Tá aquela bagunça, tem roupa para passar. Você fala assim: arruma a casa. Funciona? Porque as nossas palavras não criam nada. Elas podem criar confusão, contenda, outras coisas, mas elas não têm o poder de transformar as situações dessa forma que a palavra do Senhor tem. E foi o próprio Senhor quem imprimiu dignidade a mim e a você. E aí eu queria que a gente lesse lá o capítulo 20, o versículo 26 e 27. Se alguém quiser ler aqui ou quiser ler na Bíblia para mim, o que Deus fala lá em Gênesis 1, 26 e 27? Então, se vocês lerem em casa, o capítulo inteiro vai falar, disse Deus, e aconteceu, disse Deus, e aconteceu. E a última coisa que ele vai falar aqui é, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você sabe o que significa você ser feito à imagem e à semelhança de Deus? Tem muita gente que fala, ai, Deus é lindo, por isso nós somos lindos. Ele é especial, por isso nós somos especiais. Ele tem valor, por isso nós temos valor. Será que é isso que significa ser feito à imagem, à semelhança de Deus? Quando Deus fala isso aqui, né, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, a gente estuda um pouco na teologia que Deus tem os atributos comunicáveis e os não comunicáveis. O que é isso? Os atributos não comunicáveis de Deus, ele é onisciente. Alguém aqui é onisciente, sabe de todas as coisas? Ou onipresente? Esse eu gostaria de ser. Está em vários lugares ao mesmo tempo, que às vezes, né, a gente gostaria de fazer mais de uma coisa. A gente não é.
Então, isso é algo que só Deus é. Então, tem alguns atributos que só Deus é. A gente não pode ser. Graças a Deus, a gente não sabe de tudo. Imagina que confusão seria se todo mundo soubesse de tudo. Mas, existem algumas características de Deus que ele compartilha comigo e com você. Então, Deus é amor, não é? Nós temos a capacidade de amar. Deus é bom. Nós temos a capacidade de demonstrar bondade para as outras pessoas. Então, tem algumas coisas, e a gente vai achar muitas delas no Novo Testamento também. Tem algumas características de Deus que nós temos, que Ele emprestou, que Ele colocou em nós. E essas características que fazem com que nós sejamos a imagem conforme a semelhança dele. Então, ai, olha, eu não consigo ser bondosa com os meus filhos, com meu marido. Talvez você não consiga mesmo, mas você é filha de Deus? Deus é bom? Ele não colocou bondade em você depois? Isso antes da queda, né? Depois da queda veio o pecado através do sangue de Jesus Cristo. Ele não fez, não abriu um novo caminho, não fez novas todas as coisas. Se nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e eu tenho dificuldade de ser bondosa, com quem eu vou aprender a ser bondosa? Com a blogueira? Com a moça que eu vejo lá no YouTube, com a influencer? É com a Carol? Com quem é que eu vou aprender? Com o próprio Deus. Por quê? Porque ele colocou essas características em mim e você, porque eu fui feita à imagem e semelhança dele. E através do Espírito Santo, eu posso viver essa vida que o Senhor planejou para que eu viva. Então, a gente vai pensar hoje em 3 perguntas que são fundantes. Essa é a primeira, que eu já poupei vocês de um trabalho, porque essa pergunta aí os filósofos pensam, os sociólogos pensam, todo mundo pensa, quem sou eu? E vão beber de várias fontes. Eu já contei para vocês quem é você. Você é feita a imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira identidade que você recebeu do Senhor antes da queda. Depois da queda, se você foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo, você é filha de Deus. E ser filha de Deus é a única identidade que você tem na vida que não vai mudar. Ah, Carol, mas eu sou mãe. E se seus filhos morrerem? Ah, mas eu vou ser mãe para sempre. Mas você não vai exercer maternidade com seus filhos biológicos. Ah, mas eu sou casada. E se seu marido morrer, alguma coisa acontecer? Você não vai ser mais casada. A gente não pode basear a nossa identidade. Ah, mas hoje eu sei lá, eu sou pianista. E se você perder as mãos, você não vai mais tocar piano. Como é que vai ser? A gente não pode basear a nossa identidade nessas posições e nesses status que são passageiros. Porque a gente nasce, a gente é filha, depois a gente casa, vira esposa, depois a gente tem filhos, aí acumula com mãe, depois o tempo vai passando, a gente vira avó, mas aí se os nossos parentes têm filhos, a gente vira tia, é tia-avó, mas tudo isso vai passando. Agora, a única identidade que vai com você a partir do momento em que Cristo entra na sua jornada até você morrer é filha de Deus. Então, como que eu posso ser feminina em um mundo feminista? Eu já vou te dar a resposta antes de terminar. Você tem que lembrar todos os dias que você é filha de Deus. E se você é filha de Deus, você tem que parecer com quem? Para você ser feminina no mundo feminista, não precisa seguir 10 milhões de blogueiras, ver quais são as dicas que elas estão dando, vista roupa tal, põe a touca de seda, não passe esmalte, lave o cabelo todos os dias, não, você tem que acordar 4 horas da manhã e fazer seu pão, você tem que ter 10 milhões de filhos, não, você tem que ter só um filho. Não, gente, se a sua identidade está firmada no Senhor, você quer ser feminina em um mundo feminista? Lê a palavra. Devora esse livro. Vai lá, leia. O que Deus tem preparado para você como cristã antes? Porque senão a gente vai ler e vai ficar procurando o que Deus fala para a mulher. Deus fala para os salvos em Cristo. E para os perdidos também, porque eles precisam chegar à salvação e vão lendo e vão entendendo ali. Ele fala para o ser humano. Então a gente tem que abrir aquele livro e ver como é que eu lendo essa palavra eu vou me tornar mais parecida com Jesus Cristo. É isso. Posso ir embora, posso terminar, brincadeira. Mas essa é a primeira pergunta. Quem sou eu? Você foi feita a imagem e semelhança do Senhor. Isso te dá dignidade, isso te dá propósito, isso te dá senso de direção, isso norteia a sua vida. Então, quando você chegar em casa, essa daí é para você responder lá na sua casa, lê Gênesis 2, 1. Quem sou eu? Chega lá na sua casa e escreve, quem sou eu? Mas não começa escrevendo o que eu faço. Que eu me apresentei, eu não falei, eu sou Carol, a primeira coisa que eu falei é, eu sou formada em não sei o quê, não é? É assim que a gente fala aqui. Ah, eu sou formada em não sei o quê, mas isso não é minha identidade. Eu deveria ter falado, eu sou Carol, filha do Altíssimo, do Elohim, do Poderoso, do Soberano.
E estou assistente social, trabalho numa universidade, mas pode ser que mude, eu não trabalhe mais, a minha vida mude. Então a gente precisa fazer esse exercício, né, de pensar na nossa identidade. Então, quem nós somos? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a gente vai ver 3 pontinhos. Então o primeiro é esse que está lá em Gênesis 1. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então guarda isso aí que agora é que a coisa vai começar a ficar complicada. Quero que você escreva aí no seu papel, no seu bloco de anotações. Quem que o mundo quer que você seja? Quem o mundo deseja que nós sejamos? Todos os dias a gente entra no celular, a gente conversa com as pessoas na ida para o trabalho, no trabalho, os nossos vizinhos, e as pessoas têm algum desejo ali no coração em quem ele quer que nós sejamos. Depois vocês prometem para mim, né? Vão ler Gênesis 2, e aí lá em Gênesis 3, versículo 4 e 5, a gente vai ler o seguinte: Então a serpente disse à mulher, quando Eva e a serpente estão conversando: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você sabe quem que o mundo quer que você seja? Alguém quer arriscar? Você sabe quem que o mundo quer que você seja? E é a mesma coisa lá desde Gênesis 3. Independente, mas de quem? Essa é a parte que falta. Porque geralmente o mundo fala que a gente tem que ser independente do homem. Mas no fundo, eles estão ensinando a gente a ser independente de quem? Sabe o que o mundo quer que você seja? A mesma coisa que a serpente falou para Eva. Sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele vai dizer, olha, antes até, né, ele fala, se você, no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis. Sabe o que o mundo quer que eu e você sejamos? Ele quer que nós sejamos o nosso próprio Deus. Todos os dias, você é encorajada, você é forte, você é empoderada, você pode, levante às 5 da manhã, porque você tem força, você consegue, vá lá, male, faça o seu pão, se arrume toda linda e maravilhosa. Não sei se vocês viram que viralizou, quem usa Instagram, um vídeo outro dia que a mulher acorda 4 horas da manhã, faz o pão para a família, faz não sei o quê, e tá toda pronta, levanta a família, 7, 9 horas da manhã eles estão prontos para ir para a igreja de domingo. Essa é a mulher que você tem que ser, empoderada pelo Espírito Santo. Mas a força está em você, entendeu? Ela está em você. Ser empoderada pelo Espírito Santo, mas a força está em você. Então levante, faça, reaja, lute contra as possibilidades. Não é isso que o mundo quer que a gente seja. Ele quer que eu e você sejamos o nosso próprio Deus. Só que ele traz um outro discurso bonito, não é? Ah, você tem força, levanta às 5 horas da manhã, vai lá. Eu não estou dizendo que é ruim você fazer o próprio pão, que é ruim você levantar às 5 horas da manhã, que é ruim você fazer essas coisas. O que é ruim é o que está por trás desta motivação. Porque tem gente que a rotina é isso mesmo, eu vou ter que levantar, se eu não levantar, eu não vou dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Mas tem gente que não precisa e se sente culpa. Porque às vezes na rotina da minha família, melhor eu acordar às 7, que a gente vai dormir meia-noite, 1, 2, pela rotina que eu tenho. Não dá para eu acordar às 5 horas da manhã. Mas se eu não acordo, eu sinto um peso. Por quê? Porque eu preciso ser meu próprio Deus, eu preciso ser igual ao que as outras pessoas estão fazendo, igual que as outras pessoas estão sendo. E a gente perde a perspectiva que Deus escolheu cada um, tem um plano e um propósito para cada pessoa. Cada família tem uma rotina, tem uma dinâmica, tem coisas que se assemelham em todas. Mas eu não posso querer imprimir o meu padrão ou copiar o padrão de uma outra pessoa só porque eu posso. Só porque eu tenho poder. Então todos os dias você vai ficar sendo instigado, não é? Você é linda, você merece. Quem nunca escutou isso? Ah, você merece. Você já foi a uma loja que você tá só olhando e a pessoa fala assim: ai, leva, você merece. Merece o quê? Não, isso aqui ficou às vezes ficou ridículo, mas a vendedora não fala. Ai, ficou lindo você. Nossa, você ficou quem Deus criou você para ser. Se eles sacam, né, que você é crente, senão eles vão falar assim: é tudo isso e muito mais, vamos lá, leva. Ele não está preocupado com você, ele está preocupado ele sabe que se ele
cutucar no seu coração e ativar o vou ser meu próprio Deus, você vai levar. Porque eu mereço, porque eu trabalho muito, realmente. Ninguém reconhece meu valor lá na minha casa, onde eu tô, no meu ciclo de relacionamentos. Então eu vou levar porque eu mereço. Porque eu tô no comando da minha vida. Então é isso que o mundo quer que a gente seja. Hoje em dia, parte desse pensamento que a gente tem ouvido muito do mundo é que você é o que você sente. Ah, eu me sinto muito triste, então eu não consigo fazer nada, não consigo mais sair, não consigo mais dar conta das minhas atividades. Eu me sinto muito triste e tudo bem, e tudo bem. Eu ficar triste, tá tudo bem. Ai, não tenho mais vontade de fazer nada, tá tudo bem. Você é o que você sente? Você é, a gente é aquilo que a gente sente. São os nossos sentimentos que definem a gente. A gente acabou de ver quem que dá sentido e propósito para nossa vida. Foi a primeira coisa que eu falei. Quem que dá? Quem que define? Então, se você se sente triste, e faz parte, muitas vezes a gente tem que ver se não tem alguma coisa acontecendo, tem que fazer exames, descartar possibilidades. Mas a maior parte das pessoas na nossa geração hoje, elas estão tristes, sabe por quê? Porque elas são os próprios deuses, mas as vontades delas não estão sendo satisfeitas. Porque eu não tenho tanto dinheiro quanto eu gostaria para comprar tudo aquilo que eu queria. Porque eu não tenho a casa não sei o quê. Porque eu tenho não sei o celular não sei das quantas. Porque eu não uso a roupa não sei o quê. E eu não uso sapato. E eu não viajo não sei para onde. E eu entro lá no Instagram e eu fico vendo a vida das pessoas. 5% da vida das pessoas você está vendo ali. Você não está vendo todo. Você está vendo uma pincelada ali. 10 segundos, 1 minuto e meio da vida da pessoa. Você está vendo, você está achando que você está vendo todo da vida da pessoa. E aí eu começo a me sentir muito deprimido, muito triste. Você sabia que Deus colocou a dopamina? E a dopamina é um hormônio que dá muito prazer pra gente, para ser equilibrado com o tédio. E sabe o que que faz? Quando a gente fica muito assim no celular, a gente fica dando muito estímulo, a nossa dopamina cresce muito. Só que ela foi criada para ficar em equilíbrio com o outro, o outro hormônio que vai calibrar, né, a nossa com a dor. Então, quando a gente aumenta muito a dopamina, a dor fica embaixo, não fica? Aí, quando você desliga o celular, já sentiu às vezes aquela ansiedade ou aquela tristeza, ai, sabe, um sentimento meio de vazio e não sei o que eu vou fazer agora, tudo parece chato. Sabe por quê? Porque o seu corpo, ele precisa equilibrar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai, dor, tristeza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, até que equilibra. Só que sabe o que a gente faz? A gente não dá o tempo para ele equilibrar. A gente vai lá dar mais dopamina, dá mais dopamina, dá mais dopamina, dá mais dopamina. Hoje em dia, nós somos uma das gerações mais insatisfeitas. Sabe por quê? Porque você está sempre se dando o prazer que você quer receber. Você só escuta quem você quer ouvir. Ah, muito chato esse vídeo. Ah, muito feio isso aqui. Ah, muito... Só isso aqui. Você só vê aquilo que você quer ver. Você só escuta aquilo que você quer ouvir. Então você está se tornando escravo das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Não sabe mais ouvir uma opinião que é contrária. Ah, fica se metendo na minha vida, o que que tem a ver? Vai ficar falando aqui da roupa que eu tô vestindo, vai ficar falando da forma que eu tô criando os meus filhos, vai cuidar da sua vida, não é? Toma conta da sua vida, cada um, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, né? A gente não escuta isso às vezes, e a gente vai ficando intolerante, nada mais satisfaz a gente. Eu falei, antigamente, se alguém chegasse com uma bala que eu gosto muito e me desse, eu ia ficar super feliz. Hoje eu vou olhar e falar, obrigada. Por quê? Porque a gente está tão acostumado, e se não é aqui, é lá, é no Netflix, são de entretenimento o tempo inteiro, e se não é, a gente fica jogando lá os joguinhos que trazem recompensa, a gente só corre atrás de entretenimento. Só que a vida com Deus, ela é chata. Sabe por que que ela é chata? Porque você vai orar agora e não vai acontecer no próximo instante, no próximo segundo. Isso não é legal. Porque eu estou acostumada a ser satisfeita na hora que eu peço, não é? Ah, eu vou lá, eu vejo o que eu quero, a hora que eu quero. Quem Deus pensa que ele é para fazer uma oração e ele não me responder na hora? Vai esperar 10 anos para me dar uma resposta? 13 anos? José teve um sonho. 13 anos depois, que ele passou por um monte de coisas totalmente contrárias, que ele foi viver aquilo que Deus tinha preparado para ele. Essa é a dinâmica do nosso Deus. Só que para a gente é muito chato, porque vai demorar quanto? Muitos anos. Às vezes muitos meses. Não vai ser instantâneo. Então a gente não quer ter mais vida com Deus. Sabe por que a gente não quer mais conhecer o Elohim, que criou todas as coisas? Porque a gente está muito acostumado a se satisfazer todos os dias.
Porque eu tenho lá o iFood, eu peço o que eu quero, a hora que eu quero comer. Não importa se isso vai acabar com o orçamento da minha família, não importa. Só sei que eu vou escolher o que eu quero comer, eu vou comer o que eu quero comer. Ah, se tem nutriente ou não, se é bom para a saúde ou não, não sei. Mas eu vou fazer o que eu quero fazer. Por quê? Porque eu sou o meu próprio Deus. E a gente faz muito essas coisas baseadas no que a gente sente. Ah, Carol, mas eu não acho que eu não concordo com você, tudo. Então eu trouxe uma pergunta para você anotar e você pensar em. Você deve seguir o seu coração? Você deve ser guiado por aquilo que você sente? A Bíblia vai falar para a gente que o nosso coração ele sofre de uma doença muito grave. Ele é corrupto. Ele prega peças em nós. Depois que a serpente enganou a Eva e o homem e a mulher pecaram e caíram, eu não posso mais ouvir meu coração. Então, quando alguém fala para você assim, ah, imagina, faz o que seu coração mandar. Não faça, não faça. Porque o seu coração é completamente corrupto e ele vai te levar por um caminho de perdição. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que você vai falar assim, ah, é muito extremo, muito extremo. Mas eu falei, né? A gente leu Gênesis 1, Gênesis 2, não lemos, mas você vai ler em casa, Gênesis 3, um versículo, e agora eu vou ler um versículo que está lá em Gênesis 4, diz assim, e Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem. Agora você vai ver por que ele matou um homem. Porque me feriu. E um jovem porque me machucou. Em algumas outras versões, dizem que ele matou o outro porque ele me pisou. Pensa, alguém pisou no seu pé, você pá, mata a pessoa. Ele era conduzido pelo quê? Por aquilo que ele sentia. Então, quando alguém fala alguma coisa, eu vou devolver na mesma moeda, porque a gente tem que ser sincero, né? Hoje em dia a gente não escuta. Tem que ser sincero, tem que falar a verdade, eu falo mesmo, e do aquilo, eu vou falar. Não é assim que a gente é incentivado o tempo inteiro? A gente fica vendo até um monte de gente fazendo piada, respondendo, a gente acha graça, curte, compartilha. Lameque, Lameque. Eu não posso levar desaforo para casa, porque eu me senti ofendida, você vai levar na mesma moeda. A gente não é aquilo que a gente sente. E a gente não pode deixar. Porque se a gente deixa. Tem um caso que ele é bem antigo, mas vocês devem ter ouvido falar, o caso Nardoni. E eu fui pesquisar porque eu queria ver o que a madrasta dela falou. Aí, numa das reportagens que eu achei, diz assim, né? A, a moça que estava a funcionária do supermercado falando. Eles foram no supermercado, fizeram uma compra com as crianças. O cartão não passou. Deu algum problema. Aí, estavam nervosos. Olha a emoção aí, olha o sentimento. Estavam nervosos. Contou a funcionária reproduzindo a fala de Ana. Ela falou que bateu na menina porque ela não parava de encher o saco. Que não era para ser tão grave. Pensou que matou. Pensou que a menina estivesse morta. Mas você viu como tudo começou? Você é o que você sente. Se você sente raiva, você faz o quê com a sua raiva? Igual a Mac, você me pisou? Ah, eu vou te matar. Não, não vou levar desaforo para casa, não. Você tá me tirando as paciências? Ah, você vai ver só. Aí é nessa hora que a gente desconta a raiva nos filhos, no marido, dos nossos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor, porque afinal de contas eu sou meu próprio Deus, eu não posso ser contrariado. E se eu tô lá cultuando meu Deus entretenimento, o que você precisa fazer? Respeitar o meu tempo, porque eu preciso de um tempo para mim. Eu mereço um tempo para mim todos os dias. Como assim eu não tenho um tempo para mim? Todo mundo tem que entender que eu preciso de um tempo para mim, né? Como assim eu não posso ter um tempo para mim? Não, porque como fica a minha saúde mental, como fica a minha vida, se eu não tiver um tempo para mim? E eu não estou querendo dizer que você não tem que descansar, que você não tem que fazer pausas, tudo isso é muito importante. Mas e o dia que não der para você fazer isso? Como é que você vai reagir? Todo dia você tem que ter um tempo para você? Você tem que não, porque ai, a gente como mulher tem tripla jornada, a gente faz tantas coisas, então a gente merece um tempo. Então agora ninguém me perturbe, ninguém me procure, porque agora é o meu tempo eu comigo mesmo. Às vezes vai dar. E quando não der para eu ter o meu tempo de descanso? E quando eu tiver que dar a segunda milha, o que Jesus fala? Que a gente precisa fazer em algumas situações. A gente está imitando a quem? Quando a gente não entende o que é ser feminina à luz das escrituras, a gente não está imitando quem o Senhor quer que imite a ele, a gente está imitando outra pessoa. A gente está imitando a cultura aí desse mundo. A gente precisa parar e pensar um pouquinho. E aí tem um outro pensamento, que esse daí é muito forte, muito dominante. Não sei se você já ouviu falar dele. Você pode ser quem você quiser ser.
Tudo. Você pode ser quem você quiser ser. E eu vou falar bem rapidinho, porque a história do feminismo é muito comprida, mas a terceira onda do feminismo, ela vem com a ideologia de gênero muito forte, muito forte. E o que a ideologia de gênero vai dizer? Não, não existe. Você não pode definir alguém pelo que você está vendo. Ah, eu vejo um homem, uma mulher. A pessoa é que vai dizer quem ela quer ser. Vem daí. Só que aí a gente escuta essa frase em outros lugares, em outros contextos, que às vezes não tem nada a ver com o feminismo. Então, sabe, aí quando você está lá cansado, sobrecarregada da sua vida, aí as pessoas falam, menina, para com isso, você está frustrada com a sua vida, imagina, você pode ser quem você quiser ser, se reinvente, faça outra coisa, que você pode ser quem você quiser ser. Pode mesmo? Eu posso ser Gisele Bündchen? Ah, mas eu quero ser. Eu posso ser a Gisele Bündchen? Eu posso ser uma modelo a essa altura da minha vida? Ah, mas eles disseram que eu posso ser quem eu quiser ser. Não posso. E a gente ensina isso às vezes para as crianças. Às vezes seu filho quer ser jogador de basquete. Ele tem altura? Tem uma altura mínima. Ele tem altura? E você vai dizer para ele que ele pode ser um jogador de basquete? Que time que vai querer ele? Tem uma altura mínima. E a gente vai comprando essas coisas. Você não pode ser quem você quiser ser. Porque o Senhor te criou e Ele te criou com um propósito específico. Você tem limitações. Tudo bem que quando a gente é mais novo, a gama de possibilidades daquilo que a gente pode fazer é maior. Porque eu posso escolher com quem eu vou me casar, que curso eu vou fazer, mas às vezes eu não posso fazer qualquer curso que eu quiser. Porque tem alguns impedimentos. Às vezes eu quero fazer um curso, eu não passei lá na faculdade pública. Meu pai tem que pagar, eu quero fazer medicina, custa 7 mil por mês. Meu pai tem esse dinheiro para pagar? Não. Eu tenho dinheiro para ficar fazendo cursinho a vida inteira? Também não. E de onde que a gente vai tirar dinheiro para eu ser quem eu quiser ser? Então, a gente vai sendo ensinado a copiar modelos, a olhar para lugares e a gente vai esquecendo que antes eu devia perguntar para quem? Porque eu tenho que me parecer com quem? Então, eu devia perguntar, Senhor, quem que o Senhor quer que eu seja? Para quem que o Senhor me criou? E esse pensamento, a gente acha assim, né? Ah, ele influencia, mas ele não influencia tanto. Então, eu vou dar alguns dados para vocês aqui de como esse pensamento influencia, e isso só do Brasil, tá? Hoje, a pesquisa é de 2022, agora já deve ter um pouco até mais. 19 milhões de pessoas se declaram LGBT, não sei todas as siglas, só pus essas quatro primeiras que eu já não consigo mais acompanhar a evolução, né, das siglas. Então, o percentual de brasileiros adultos que se declaram assexuais, lésbicas, gays, bissexuais e transgênero é de 12% da população brasileira, ou cerca de 19 bilhões de pessoas, levando-se em conta os dados populacionais do IBGE. Então, a gente tem, em 2022 a gente tinha, hoje já deve ter mais, 19 milhões de pessoas no nosso país que dizem Deus criou o homem e a mulher. Foi isso que a gente tirou lá em Gênesis 1, 26 e 27. Homem e mulher os criou. E eles olham e falam: Quê? Eu sou o meu próprio Deus. Eu sou o meu próprio Deus. E eu vou ser quem eu quiser ser. Só que o fato deles se declararem o que eles querem declarar vai mudar o DNA deles? As células vão ser transformadas? Eles vão deixar só porque eles estão dizendo que eles estão deixando? Ah, Carol, mas você tem que entender uma coisa. Eu posso ser quem eu quiser ser. E hoje em dia, né, essa pesquisa ela é mais é um pouquinho mais antiga, na verdade. A gente tem 4 milhões de pessoas que acreditam que podem ser quem querem ser. O Brasil tem aproximadamente 4 milhões de pessoas trans e não binárias. O que é uma pessoa não binária? Ela não é nem homem nem mulher, não sou nada. Sou nada, entendeu? Não sou nada, eu não quero ser nada. Eu quero me identificar com o gênero neutro. É o todes, essas coisas que vocês já devem ter ouvido por aí. Eu não quero me identificar com nada. Então, eles se identificam completamente, não se identificam nem com o gênero masculino ou feminino. O SUS realiza o procedimento de redesignação sexual desde 2010, e em mulheres trans. E para homens trans é desde 2019. Então, o que acontece? Um homem quer virar uma mulher, o SUS paga, você paga, seu imposto. O SUS paga esse procedimento. Se você é uma mulher que quer virar um homem, o SUS também paga. E a referência para esse tipo de procedimento no mundo, tá? É aqui no Brasil. E eles pagam tudo porque as pessoas querem ser quem elas acham que elas querem ser, né? Quem elas podem ser. Só que a pessoa fazer essa cirurgia vai mudar?
Uma mulher que se transforma em homem, ela vai deixar de ser mulher só porque ela fez uma cirurgia? E eu vi uma história que eu não encontrei a foto para trazer para vocês, mas é um casal em que a mulher se tornou homem, fez esse procedimento, e o homem se tornou mulher, fez o procedimento. E eles engravidaram. Adivinha quem que ficou com o barrigão? Que é a mulher. O homem que é a mulher. Por quê? A gente não pode ser quem a gente quer ser. A gente não pode determinar isso. Ah, mas a gente mudou. Ótimo, você não mudou as células, você não mudou o ciclo reprodutivo, você não pode mudar essas coisas. E mesmo que você tire o útero, e mesmo que você deixe tudo parecido, o DNA que Deus imprimiu em você vai morrer com você. Você não pode. Você não pode ser quem você quer ser. Ah, Carol, então tá bom. Então, eu não posso ser quem eu quero ser, entendi. Mas às vezes, eu não preciso fazer uma cirurgia, eu não preciso nem dizer que eu não sou homem, que eu não sou mulher. Eu posso me identificar com outras coisas. Eu posso ser um homem cachorro, eu posso ser um homem gato. E eu comecei a assistir um documentário que saiu, não consegui terminar. Eu assisti, sei lá, 10 minutos, eu não conseguia, comecei a passar muito mal. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia do nosso mundo, tenha misericórdia das nossas vidas. A que ponto a gente chegou e a gente convive com pessoas assim, a gente não tem o menor amor, a menor misericórdia disso, e às vezes a gente ri, acha engraçado, mas eu achei muito triste. Tem uma comunidade lá na Europa e que eles se reúnem, então tem os homens cachorros e os donos, e eles ficam fazendo performance, tudo. Tem um cara que ele tem uma gaiola, ele dorme na gaiola na casa dele, ele vem, não vou nem ficar falando porque é misericórdia. Então, embora a comunidade seja composta de pessoas de diversas orientações sexuais, a maioria dos homens que praticam essas coisas são gays. E muitos gostam simplesmente de se vestir de roupas de latex. Outros encontram prazer na interação típica de submissão entre um bicho de estimação e seu dono. Hoje, o que mais os homens procuram é alguém que os domine, que eles têm que liderar no trabalho, eles têm que liderar em casa, então eles estão cansados de exercer esse papel de liderança, então eles querem alguém que os domine. E aí eles escolhem esse aspecto da vida deles aí, esse momento, essa parte, para que eles sejam dominados. Então eu posso ser quem eu quiser ser. Se eu quiser ser um homem cachorro, se eu quiser ser planta, se eu quiser, tem um monte de bicho. E que esse daqui é o mais, o maior grupo, mas tem um monte, né? Que a gente pode procurar. Isso aí você não faz uma transformação, você tem que comprar um monte de aparatos, você come ração, misericórdia. Então, você pode ser quem você quiser ser, é o que a gente tem aprendido. E aí tem uma última coisa, que essa já tem chegado dentro das nossas igrejas. E a gente não percebe. E talvez você faça isso na sua casa. Você sabe o que é espécie? Espécie, um conceito biológico, né, de espécie, ele afirma que basicamente indivíduos podem ser considerados de uma mesma espécie quando vivem em populações naturais que são capazes de se reproduzir. Então, da mesma espécie, cruzou, gerou vida. Cruzou e não gerou vida, não é espécie. Então, pode ser mãe de pet? Tem gente que deixa de fazer várias coisas porque precisa cuidar do cachorrinho, do gatinho. Pode ser, é da mesma espécie. Se a gente voltar lá em Gênesis e ler o versículo 29, o Senhor vai falar: dominai sobre o quê? Sobre toda a criação. O homem é regente. A gente pode ter cachorro? Pode. Cachorro é cachorro. Gente é gente. Eu não vou maltratar, eu não vou menosprezar, eu não vou judiar. Não é isso. Mas eu também não posso tratar como se ele fosse meu filho, que não é da minha espécie. Eu não posso falar, vem cachorrinho da mamãe, a mamãe chegou. Não pode. E aí, por a gente não entender bem o que é a espécie que Deus criou, porque se você for lendo Gênesis, né, o primeiro capítulo, ele vai falar que Deus fez separação entre isso e aquilo, ele fez separação. Várias vezes ele vai usar essa palavra separação. Deus é que vai fazendo separação. E ele escreve lá, segundo a sua espécie. Então, as árvores segundo a sua espécie, isso aqui segundo a sua espécie, sempre segundo a sua espécie. E aí, por não termos um conceito claro sobre isso, sabe o que foi criado agora? Tem um termo que já está
correndo aí nos tribunais e tudo. Multiespécie é o conceito de família que tem sido inovado e varia de acordo com as necessidades sociais. Com o surgimento das novas concepções de família, destaca-se aquelas firmadas no meio do vínculo socioafetivo, não sendo mais analisado apenas o critério biológico na estrutura familiar e designação do parentesco. Então, o que que é? Não, isso já faz tempo, não é por causa dos pets. Isso faz tempo. Quando a gente começou a olhar para a família e falar, bom, tem famílias que são estruturadas e outras que não seguem esse padrão, a gente não pode mais considerar a família do jeito que a gente via antes, que é por sangue, né? Consanguíneo. Não pode mais. Então, como que a gente vai considerar a família? Pode ser por sangue, mas também por afinidade. Ah, então se o meu vizinho, a família dele, abandonou ele, eu ponho ele para dentro de casa, ele é minha família. E vive assim a vida inteira, e às vezes não tem documento, não tem nada, e depois de alguns tempos você vai lá e comprova, ele acaba virando sua família, porque é por afinidade, não é por sangue. Até aí tudo bem, porque em alguns casos era muito bom, porque tinha gente que era abandonada, era largada, mas esse conceito ele foi transformado, sabe por que ele foi transformado? Porque é muito doído para as pessoas que não têm família, como a família que o Senhor estabeleceu, olharem para as pessoas que têm. E ao invés de elas se colocarem, principalmente dentro da igreja, ao invés de a gente colocar e falar, Senhor, eu não tenho uma família que o Senhor planejou, mas restaura a minha vida, restaura o meu lar, ressignifica a minha história. O que que a gente faz? Tá errado isso aí. Não, isso não é família. Não, isso não é família. Mas quem tem o direito de definir o que é família? Quem que criou a família? E qual foi a estrutura de família que Deus criou? Foi a sociedade que criou homem, mulher e filhos? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque a gente vai deixando isso entrar na nossa vida, na nossa mente, a gente vai curtindo, a gente vai rindo. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter amor, compaixão, misericórdia das famílias que não vivem essa estrutura, porque o pecado veio e fez muita bagunça, fez muita lambança e tem muita gente que está sofrendo muito com isso. Só que não é porque as pessoas sofrem que a gente tem que olhar para o que Deus criou e rejeitar. O modelo de Deus para a família é pai, mãe e filhos, e ponto final. Se as outras famílias não se encaixam no ideal de Deus, a gente precisa orar e pedir que o Senhor derrame graça, tenha misericórdia, ajude para que essa família vá se estruturando, vá se estabilizando, mesmo que às vezes não vá ter um pai, ou mesmo que às vezes não vai ter uma mãe, mas o Senhor é muito bondoso, Ele é muito gracioso, Ele transforma. Eu não falei para vocês no começo? Se a gente precisa de alguma coisa, a gente tem que pedir para quem? É o Senhor que vai atender, vai socorrer. O Estado, em alguns momentos, vai modificar as leis, vai fazer algumas coisas para melhorar essa confusão que o pecado criou nas nossas vidas, mas a gente não pode baixar o padrão dos termos que Deus estabeleceu, porque a gente olha e vê o mundo quebrado. Porque o que Deus falou é o que Deus falou. E aí, o que que é essa multiespécie, então? Vocês estão vendo a foto dessa família. Olha como essa família é bonita. São duas mulheres e um cachorro. Dois cachorros, né? E a Nancy Pierce, ela tem um livro que ele não é legal de ler. Então, se você não gosta muito de ler, você não vai querer ler esse livro, que chama Verdade Absoluta. É um livro desse tamanho, assim, dessa grossura. Todos os livros dela são muito bons, você tem que gostar de ler. Se você não gosta, eu vou falar outros, depois você procura os outros. Esse não é legal, mas ela tem uma citação que toda vez que eu leio eu fico muito triste. Diz assim: Peter Singer afirma que um bebê recém-nascido tem menos valor para si do que a vida de um porco, um cachorro ou um chimpanzé tem para o animal não humano. Ele recomenda usar humanos em vez de animais em pesquisas médicas, caso os animais tenham capacidades cognitivas maiores. Então, ela está pegando um pesquisador na história que dizia: ó, se um bebê tem uma capacidade intelectual menor que a de um cachorro, testa no cachorro, no bebê. Testa, faz testes no bebê, não no cachorro. A gente está vivendo uns dias hoje em que animais têm mais valores que crianças, porque é tranquilo a gente matar bebês na barriga. Mas ai de nós se a gente atropelar um cachorrinho na rua. Sua vida acabou. Isso pode acontecer. Claro que os cachorros saem correndo, você não vê, você não fez na maldade, você não fez com intenção, mas é de você se você atropelar um cachorro. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Quais são esses valores que estão influenciando na nossa vida? São os valores de Deus? Esses valores fazem de nós mais mulheres femininas? Ou eles fazem de nós mais mulheres feministas? Aí eu sempre trago essa imagem para
para as mulheres verem, né? Hoje em dia tem o boletim do cachorro, que ele vai na creche, ele ganha por bom comportamento, tudo. Aquela foto ali em cima, ela ficou muito famosa, mas eu falei que uma vez eu fui no shopping, eu devia ter tirado a foto. Que eu fiquei muito chocada, que era a mesma família, na mesma família, a mulher estava empurrando um carrinho e ela estava segurando a menina numa coleira. Até aí, essas mochilinhas, eu falei, bom, a menina dela deve ser muito arteira, ela põe essa mochilinha na coleira para ela não fugir. Só que a hora que eu olhei dentro do carrinho, tinha um cachorro. Na mesma família. Eu falei, será que tem alguma coisa que não está certa na nossa sociedade? Será que tem alguma coisa que está perdida? Aí tem festinha de aniversário, os cachorros dormindo na creche. Então tem de tudo hoje em dia. E são coisas para a gente pensar, porque às vezes a gente vai trocando as coisas naturais que o Senhor criou pelas coisas que o mundo vai apresentando para a gente vai achando isso normal, a gente vai achando isso natural. Isso daí é muito mais inofensivo do que você ir na rua e rasgar o sutiã, queimar o sutiã. É muito mais, porque é um animal, ele é fofinho, ele é bonitinho. E vou trazer uns dados para vocês. Na Espanha, hoje, há 9,3 milhões de cachorros e 6,7 milhões de jovens com menos de 15 anos. Jovens com menos de 15 anos. Você está falando de 0 a 15, tem 6,7 versus 9,3 milhões de cachorros. Tem mais cachorro do que crianças, adolescentes. Em Madrid, o número de animais é 3 vezes maior que o número das crianças. 3 vezes. E no Brasil? 149, ali ficou em cima, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. 149,6 milhões de animais de estimação no Brasil em 2021. E 70,4 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. 2 vezes mais. Pets. E eu não estou falando de crianças, tá? A pesquisa fala de crianças de 0 a 19 anos. Então, eu estou falando de crianças, adolescentes e uma parcelinha de jovens. 2 vezes mais. Isso em 2021. Como é que será que isso está agora? As pessoas não querem mais ter filhos, porque filho dá trabalho, porque filho é problema, porque filho me deixa muito cansado, porque filho atrapalha os meus sonhos, porque filho, um monte de coisa. Quem fala que ter filhos é bom? Quem que fala? São as blogueiras? São os artigos das mulheres que ensinam a gente a ser feminina, à luz das escrituras? Ou é o próprio Deus que fala que os filhos são herança, que os filhos são bênção e que a gente deveria ter filhos? O pastor Arival sempre fala, né, que quando alguém fala para ele assim, mas é muito difícil, um tempo muito difícil para ter filho, ele pergunta, e quando é que foi fácil? Se você abrir sua Bíblia lá em Êxodo 1, vai estar escrito que quanto mais o povo apanhava, o que eles faziam? Quanto mais eles sofriam como escravos, o que eles faziam? Mais filhos eles tinham. Ué, mas não tinha que ser o contrário? Eles são escravos. Eles estão numa condição totalmente deplorável. E eles tinham mais filhos e não menos. Por quê? Eles tinham mais filhos e não menos. Eles acreditavam no Deus da promessa. Eles acreditavam que Deus falou que ter filhos é bom, que eles tinham que encher e multiplicar a terra, porque quando a gente enche e multiplica a terra, a gente enche a terra da glória de Deus, então nós vamos encher essa terra com a glória de Deus. Se eu não posso ter filhos, é outra história. E eu não preciso ter 11 filhos, eu não preciso ter 15 filhos, mas eu preciso me colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero encher o mundo da sua glória. Sabe qual é a religião que mais cresce no mundo? Quem arrisca aí? Por que é o islamismo que é o que mais cresce? Porque eles têm muitos filhos. Exatamente, exatamente, é exatamente isso. A gente precisa crer no Deus Elohim, que disse que ele ia começar e ia terminar. Minha irmã, se Deus te chamou, e ele te chamou para o casamento, e ele tem te dado os filhos, invista nos seus filhos. Você quer ser feminina no mundo feminista?
Não inventa. Eu falo para as mulheres lá na igreja. Não inventa. Você já sabe qual é o propósito de Deus para sua vida. Você é casada? Cuida do seu marido. Ajuda ele a voar, a cumprir o propósito que Deus chamou ele para fazer. Mas e eu, o que eu vou fazer? Você vai auxiliar as mulheres que estão ao seu redor. Isso me impede de trabalhar ou não? Isso aí é uma outra história que vocês dois vão ter que conversar, vão ter que avaliar dentro do lar, da família, das necessidades, se você vai trabalhar fora, se você vai trabalhar dentro. São questões muito particulares de cada família. Mas se você é casada, a sua primeira missão é levantar o seu marido, é erguer seu marido, é interceder por ele, é criar todas as condições para que ele possa ser o provedor, para que ele possa ser o protetor do seu lar. Deus não chamou você para ser empoderada. Ele não chamou você para ter uma carreira brilhante, de sucesso. Isso pode vir a acontecer? Pode. Mas esse não deve ser o primeiro objetivo da sua vida. Se couber dentro dos planos da sua família, da trajetória que você está vivendo, glória a Deus. Mas se não couber, não inventa. Eu falo para as mulheres, não inventa. Você é mãe, esposa e mãe, não inventa. Deus quer que você eduque os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não pode deixar o neto, eu nem lembro como é o nome dele direito, não pode entregar eles para o celular, para o entretenimento, é você. Até os 7 anos de idade, as crianças vão olhar para o pai e para a mãe que estão dentro de casa. Vocês que são os heróis. Você que tem que ser a referência. Tem coisa mais bonita do que você chega e fala uma coisa para a criança e ela vira e fala assim, mas a minha mãe falou que não é assim, não. Tem coisa mais bonita que isso? Quando o seu filho falar isso, dê glórias a Deus, porque ele está escutando você e não outra pessoa. Triste é se ele virar e falar, sabe, mas é que eu estava vendo no Instagram, triste. Se você ouvir seu filho falando isso, por favor, se tranca no seu quarto e só saia de lá quando você assumir o compromisso de que você vai ser a maior referência na vida dos seus filhos. Que quando eles tiverem qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer situação, eles vão procurar você. Eles vão procurar o pastor, eles vão procurar o diácono, eles vão procurar você, porque você é a maior referência, a maior inspiração que eles têm na vida. Ah, mas eu não sou casada, eu não tenho filho, você é solteira. O que a Bíblia fala que o solteiro tem que fazer? Comprar bolsa cara, viajar para a Europa. Ou tá bom, não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Eu vou comprar um monte de brusinha parcelada, eu vou ali tomar um lanche no shopping, eu vou gastar meu dinheiro comigo mesmo, é isso que a Bíblia fala? O solteiro tem que cuidar do quê? Ele tem que cuidar das coisas do Senhor. Então não inventa, gente, não inventa, tá tudo escrito lá. Se você é solteiro, cuida das coisas do Senhor. A Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça aí, as outras coisas serão acrescentadas. Isso não quer dizer que você vai comprar todas as brusinhas que você quer, não vai ser. Quando chega aí, eu falo, poxa, às vezes eu queria, não vai ser isso. Mas o Senhor não vai deixar faltar nada para você. Nada. De sustento. Só que a gente precisa fazer uma coisa que a gente não quer mais, sabe? A gente precisa dobrar os nossos joelhos e clamar. Mas eu vou correr para terminar aqui. E aí, em relação a esse tema que a gente está falando, de mais filhos, menos filhos, né, e mais pets e menos filhos, o André Costa ele fez um post lá no começo do ano no Instagram dele, e ele pôs uma foto que a imagem no fundo era uma barriga, só que ela estava segurando um pet. E aí ele faz uma breve reflexão. Tinham vários comentários, eu peguei só 2 para compartilhar com vocês. O primeiro fala assim: ai, gente, que cansativo isso de que a pessoa tem que ser. O ser humano tem o livre-arbítrio e é o que quiser ser, livre para ser o que quiser. Não somos robôs que foram programados a ser uma coisa só. E usar o nome de Deus para colocar as pessoas em obrigações pré-determinadas é ainda pior. A gente não tem que ser aquilo que Deus disse para a gente ser. Não existem coisas que foram pré-determinadas para mim e para você antes da gente nascer. Desde o princípio do mundo, não existe. E a gente não tem livre-arbítrio, né? Mas a gente vai concordando com essas coisas. Porque a gente não para refletir, porque a gente não conhece a verdade. E aí tem um outro testemunho de uma outra moça que ela disse assim: logo que nos casamos, adotamos uma gata. A atitude maternal e paternal para com o animal é quase que natural se não há crianças na casa. Eu só fui perceber quão pais de pet nós éramos quando minha filha nasceu. A gata foi colocada em seu devido lugar, de animal de estimação. Você está certíssimo, irmão. Não tem problema a gente ter desvios de conduta, porque todos nós vamos ter. O problema é a gente permanecer cego e continuar achando que esse caminho que a gente está trilhando tá certo. Essa moça viu, não, nós estamos na rota errada, eu vou corrigir. Eu não vou corrigir pecado com mais pecado, eu vou corrigir pecado indo para a cruz, pedindo perdão, me arrependendo e consertando aquilo que eu fiz. E aí, então,
A gente viu lá, Gênesis 1, que quem Deus quer que eu seja. Ele me fez imagem e semelhança dele. Quem o mundo quer que eu seja? Meu próprio Deus. E quem Deus quer que eu seja? E aí você vai respondendo aí no seu papel quem Deus quer que você seja, para você pensar. E eu queria ler um texto para a gente ir para começar assim, né? Ir para as considerações finais, que está lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, que diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe quem Deus quer que a gente seja? Deus quer que eu e você imitemos a Cristo. Ele quer que a gente passe pelo caminho da submissão, porque depois que Adão e Eva comeram do fruto, nós estamos em rebeldia com Deus. Eu aprendi recentemente que o homem não caiu. Porque quando a gente fala que caiu, parece que foi um acidente, né? Ai, foi a queda. Não, ele foi deliberadamente, ele se rebelou contra Deus. Ele está em estado de rebelião com Deus. Eu e você não queremos fazer a vontade de Deus. A gente não quer ser quem Deus quer que a gente seja. Por isso que a gente gosta muito de ouvir as pessoas do mundo, porque a gente quer ser o nosso próprio Deus. Então, a primeira coisa é, não queremos ser quem Deus quer, porque somos rebeldes na nossa essência. A gente não quer o caminho da submissão, a gente não quer se humilhar, a gente não quer se esvaziar, a gente não quer se entregar, porque nós somos os nossos próprios deuses. Mas Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era Deus, mas ele não julgou. Que só porque eu sou Deus agora eu vou sair dando ordens em todo mundo, eu vou fazer aquilo que eu quero e o plano que a gente tem, que Deus tem traçado para mim, eu não vou seguir. Não, não foi essa a atitude dele, mas essa é a nossa atitude, né? Só que não foi a atitude dele. Então, quem Deus quer que eu e você sejamos? Ele quer que a gente seja a imagem de Cristo. E a gente precisa copiar Jesus nesse caminho de submissão que ele trilhou. Então, todas as vezes que você quiser, todas as vezes que você quiser se tornar quem Deus quiser que você seja, você irá lutar. E você vai perder com você mesmo, mas você vai vencer com Deus. Sabe, gente, não adianta. Eu quero ser uma esposa segundo o coração de Deus. Você não vai conseguir ser. Todos os dias você vai levantar e vai falhar. Se você for fazer isso na sua força, você vai falhar. Só que se você for fazer isso na força do Senhor, vai ser muito difícil. Muito. Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, sabe, eu tenho vontade de gritar quando as minhas filhas começam a fazer birra, manha, e eu aprendi que eu não posso gritar, então eu deixo o grito aqui assim. Falei, não faça isso, não grite, mas também não deixe parado aqui. Porque se você não entregar isso para o Senhor e não disser, Senhor, essas crianças não aguento, elas me deixam enlouquecida, me ajuda a lidar com isso, transforma meu coração, transforma a minha vida. Você só está guardando. Uma hora você vai jogar tudo para fora e vai ser feia a coisa. Vai ser muito feia. Então, não tente mudar para você mesma. Você tem que ir para a cruz. Você tem que falar, Senhor, me livra de mim. Porque todos os meus desejos são contrários aos desejos que o Senhor tem traçado para mim. Até os que parecem ser muito bons não são bons, porque lá no fundo, às vezes eu quero porque eu quero que os outros vejam, que eu quero reconhecimento. Sempre vem ali. A gente precisa pedir para o Senhor transformar, mudar, né, o nosso coração. Então, fazer a vontade de Deus vai fazer você passar pelo vale da sombra da morte. Vai ser muito difícil. Não vai ser fácil, não. As pessoas falam assim, vai ser bom, vai ser cheio de bênçãos. Tem bênçãos, mas tem um processo. E às vezes esse processo vai ser lento, vai ser demorado. Sabe por quê? Eu gosto muito desse exemplo que eu dava. 2 jarras. Uma jarra toda cheia de água suja e uma de água limpa. Quando o Espírito Santo vem e é derramado sobre a nossa vida, quando você joga água limpa numa jarra de água suja, o que acontece? A água suja começa a sair. Só que até toda a água suja sair para ela ficar limpa, demora.
Não é instantâneo. O que é essa água suja? Ah, mas a gente já foi justificado. Fomos, mas o pecado que habita em nós, a gente tem que pedir para o Senhor lavar e limpar a gente todos os dias. Então vai sair muita água suja. E a gente vai olhar e vai ficar horrorizado com aquilo. Mas que bom, se a água suja está saindo, graças a Deus, porque você está tendo uma oportunidade de perceber quem você é, o quanto você precisa do Senhor, o quanto você precisa da graça para ser transformado. Então, vai doer e não vai doer um pouco. Por quê? Porque para você passar por isso, o que Jesus fez? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de um homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até o quê? Até a festa, até o passeio no shopping para fazer compras, até o momento de massagem relaxante. Até onde? A morte e a morte de cruz. Então, o caminho para a gente ser uma mulher feminista e não uma mulher feminina é morrer para nós mesmas todos os dias. Todos os dias. E às vezes mais de uma vez. Eu não lembro quem que falou, né? Que o velho homem morreu quando ele foi batizado, só que o danado sabia nadar. E ele fica voltando toda hora. Então, é isso. A gente vai ter que morrer para a gente mesmo todos os dias, todos os dias. Então, ninguém, eu e você não vai pensar, o que eu quero de futuro para minha vida é ser catador de papel na rua. É isso que eu quero ser quando eu crescer. Ninguém pensa nisso. Por quê? O que todo mundo quer ser? Ah, um jogador, hoje não é mais jogador de futebol, eles querem ser youtuber, né? Eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer. Na minha época eram outras coisas. Ninguém vai desenhar para si carreiras que vão colocar você em uma condição de humilhação, ou uma condição de humilhação no sentido de ser mais humilde do que as outras. A gente sempre quer a posição de destaque, porque nós queremos ser os nossos próprios deuses. E hoje em dia, ser mãe, esposa, dona de casa, é papel de o quê na sociedade? Ninguém quer ser mais isso. Por quê? Ah, é muita humilhação. Eu vou lá na reunião das crianças, eles perguntam: o que você faz? Você fala: sou dona de casa. Não, mas o que você faz? Eu cuido dos meus filhos, cuido da casa, do meu marido. Não, não é possível, no pleno século que a gente está vivendo. Você é dona de casa ainda? Não, não é possível uma coisa dessa. Mas se Deus chamou você para isso, e é um caminho de muita dor, de renúncia e sacrifício na nossa sociedade, aceite. Porque você não é o seu próprio Deus. Se Deus te chamou para estar lá numa empresa, para dizer não, para a corrupção, para todas as coisas que são colocadas ali, para pequenas mentirinhas, seja essa luz. Brilhe na vida das pessoas que estão ao seu redor. Não sei para que o Senhor te chamou, mas eu tenho certeza que não é para o caminho da exaltação. Porque a Bíblia fala que os humilhados vão ser o quê? Não os exaltados serão exaltados. Só que a gente não entendeu esse versículo direito, eu acho. Ser feminina e um mundo feminista é ser humilhada todos os dias. E não é ser humilhada pelas outras pessoas com os comentários que elas vão fazer, é a gente se humilhar diante de Deus. Todos os dias. E aceitar a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Então, a gente tem que dizer para o Senhor todos os dias: Senhor, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. E aí o que aconteceu com Jesus, né? Ele foi humilhado, e aí os próximos versículos vão dizer que ele foi o quê? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome, que está acima de todo nome. De todo nome. Acima do meu, do seu, de todo nome, de todo. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o mundo vai, desde que a gente é pequeno, a gente quer saber quem a gente é no mundo. E a primeira identidade que a gente encontra é nós somos quem os nossos pais nos influenciam a ser. Hoje está um pouco diferente, porque geralmente a gente é as influências que a gente vê no celular, enfim. Mas a gente está procurando. Só que chega uma hora que a gente olha e fala: ih, que meu pai e minha mãe que nada, eles são ultrapassados, estou fora. Quando você chega ali na adolescência. E você vai procurar outras referências, seus amigos. Aí chega uma fase que você fala assim: ih, que os meus amigos que nada, ninguém sabe de nada aqui. Eu sei o que é melhor para mim. E o Jonas Madureira, ele tem uma pregação que eu gosto de escutar, eu escuto ela uma vez sim, outra também, e de novo, que algumas situações que eu fiz aqui são dessa pregação dele, que ele fala:
Você é capaz de se humilhar diante da soberania de Deus e dizer: Senhor, como eu sou louco, como meu coração é louco, como eu poderia ter pensado uma loucura dessa, de ser algo contrário ao que o Senhor quer que eu seja? Quando a gente é aquilo que a gente quer ser, a gente é louco. Louco. Porque a gente está querendo andar em caminhos de destruição. Quando você não procura saber o que Deus espera para sua vida, quando você não procura ser feminina, você não vai ser feminista, você vai ser louca. Porque você vai achar que você pode ser o seu próprio Deus, que você pode definir os próprios termos, e a gente não pode. Então, eu e você, a gente precisa fazer uma oração sincera. Talvez você não vai fazer isso agora, talvez você vai pensar nisso que a gente conversou, vai voltar lá em Filipenses, vai repensar, vai avaliar, mas eu e você, a gente precisa fazer uma oração sincera. A gente precisa dizer: Senhor, eu quero ser quem queres que eu seja. Quem começa uma oração dizendo Senhor, já está dizendo que você é. Se ele é Senhor, você é o quê? Porque você não pode ser Senhor e servo. Se você é Senhor da sua vida, quem está sendo o seu servo? Então, se você já fala, Senhor, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja, eu já estou dizendo, eu sou servo. Será que você pode orar a Deus dizendo, Senhor, mas sabendo que você é serva? Que você não foi feita para fazer a sua vontade? Que você não foi feita para viver para você mesmo? E aí eu vou terminar com uma última história bem curtinha. Tem um pastor, Tiago Matos, ele conta essa história e quando ele falou a primeira vez, eu falei, era para mim. Ele estava em casa e a filhinha dele, a Mel, tinha acabado de nascer e a mãe dele estava ali na casa dele naqueles dias. E ele e a esposa dele tiveram um desentendimento. Ele saiu do quarto e foi falar com a mãe dele. Ele falou: Mãe, não dá mais, é muito difícil essa relação, tudo. E o que uma mãe diria? Poxa, meu filho, né? Realmente é muito difícil. Sabe o que a mãe dele falou para ele? Morra para você mesmo. Quando você casou com ela, você disse lá no altar que você ia amar ela em todos os momentos. Na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza. Morra para você mesmo. Vá lá e ame a sua esposa. É o que eu quero deixar para vocês, porque isso grudou em mim. Morra para você mesmo. Você não quer ser feminista? Você não precisa rejeitar o feminismo. Isso vai significar que você vai virar feminina. Não é verdade. Você não deve desejar não ser feminista e nem desejar ser feminina. Você tem que desejar ser a mulher que Deus chamou você para ser. Só que você só vai conseguir isso morrendo. Todos os dias para você mesmo. Vamos orar? Senhor, nós somos influenciadas todos os dias pelo mundo. São tantas vozes, tantas questões que se levantam e algumas são tão claras e nós rejeitamos, mas algumas são tão silenciosas, elas pegam a nossa mente, pegam o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a lutarmos contra o nosso desejo todos os dias. Que nós tenhamos compreensão do que é orar, Senhor. Que nós somos tuas servas, que nós queremos viver aquilo que o Senhor tem preparado, traçado para cada uma de nós. A jornada é difícil, ela é árdua, ela vai requerer humilhação de nós mesmos diante do Senhor, diante da tua poderosa mão, para que nós sejamos quem o Senhor quer que nós sejamos. Que o Senhor nos livre de nós todos os dias. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Lá no podcast, a gente tem um versículo que é tema e que tem a ver com isso, e eu vou ler para vocês para terminar. Quando o anjo chega para Maria e ele diz tudo que vai acontecer com ela, né? Ela responde da maneira que eu e você devemos responder quando o Senhor fala para a gente todos os dias. O texto diz assim: Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a sua palavra.